Enquanto recebemos as últimas ofertas, já podemos abrir a nossa Bíblia novamente no livro de Apocalipse, adentrando hoje o capítulo 2. Nossa reflexão será dos versículos 1 a 7 deste capítulo, carta à igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7. Tendo encontrado o texto, vamos ficar de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Senhor, nós cremos porque a tua palavra assim nos diz que tu estás presente neste lugar. O Senhor mesmo prometeu estar presente onde 2 ou 3 se reúnem em teu nome. E hoje ouvimos a tua palavra nos falar que o Senhor anda por entre as tuas igrejas, Senhor, examinando-nos, pondo-nos à prova, encorajando-nos e exortando-nos. Então que os nossos ouvidos estejam atentos e o nosso coração sensível àquilo que o Senhor tem a dizer a esta igreja, pelo teu Santo Espírito, pela tua santa palavra, para a nossa correção, para o nosso crescimento. Nós oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Então, como você está de saúde? Aliás, quando foi a última vez que você foi avaliar a sua saúde, fazer um check-up, conversar com o médico, para saber se você está bem ou não? Para aqueles entre nós com mais idade, é sabido que, com o passar dos anos, os cuidados aumentam, crescem e se torna ainda mais importante fazer um acompanhamento regular com um profissional que pode nos ajudar a cuidar de si, prevenir, para que possamos envelhecer bem, viver melhor até o fim dos nossos dias. E quando tudo parece estar bem, quando não estamos sentindo nada, às vezes é um check-up que pode revelar coisas para as quais não estamos atentos, mas que precisam ser tratadas antes que se tornem piores
e muito perigosas para nós. Bem, assim como é com a nossa saúde física, assim deve ser com a nossa saúde espiritual também. E não só a nível individual, mas coletivamente. A igreja que milita neste mundo também precisa se avaliar regularmente à luz da palavra de Deus, a fim de saber se está saudável, se está forte, se está em condições para continuar servindo bem neste mundo e resistindo às pressões deste mundo contra nós. E quanto mais a igreja servir neste mundo, quanto mais fiel ela for, mais ela precisa se cuidar, para que possa permanecer firme até o fim dos seus dias. E nesse sentido, as palavras do Senhor Jesus Cristo, registradas às 7 igrejas em Apocalipse capítulos 2 e 3, servem como um excelente ponto de partida para um check-up espiritual. Já vimos que as palavras de Jesus, aquelas 7 igrejas na província da Ásia, nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, foram dirigidas primeiramente àquelas igrejas históricas, mas não somente a elas. Elas representam todas as igrejas existentes na época e toda a igreja em todos os tempos e em todos os lugares. As coisas que Jesus tinha para tratar com aquelas igrejas são as coisas que Ele tem para tratar com toda a igreja, em diferentes lugares e em diferentes tempos. E nossa primeira parada, nesta primeira igreja, a igreja de Éfeso, a quem Jesus se dirige aqui no capítulo 2, versículos 1 a 7, nós ouviremos o seguinte: o Cristo exaltado, chamando uma igreja entrincheirada a retornar para o seu primeiro amor. Sim, é um sermão de 3 pontos do pastor John. Cristo exaltado, uma igreja entrincheirada, o retorno ao primeiro amor. Olhando para o texto, mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Capítulo 2, versículo 1. Vemos aqui a apresentação, a saudação do Cristo exaltado. E é uma razão aqui porque Cristo se dirige primeiro à igreja na cidade de Éfeso. Isso porque Éfeso era a principal, a maior e mais importante cidade da província da Ásia. Sua população era estimada em 250 mil habitantes. Pode parecer pouco para nós, menos que a população do bairro do Recreio dos Bandeirantes, mas para que naquela época era uma grande cidade, aliás, uma das 4 maiores cidades do Império Romano, além da capital Roma, Antioquia na Síria e Alexandria, no Egito. Éfeso era uma cidade portuária, ficava na costa da Ásia Menor, a cerca de 100 quilômetros ali de Patmos. Era a cidade mais próxima de João, quando o apóstolo recebeu a visão registrada neste livro. E por estar numa rota de convergência entre muitas rotas de comércio, era natural que a visão que João registrou e compartilhou com Éfeso, dali se espalharia para todas as demais igrejas nas outras cidades abordadas no livro de Apocalipse. Bem, além de grande, próspera e estrategicamente localizada, Éfeso também era sede de um grande templo, o grande templo à deusa Ártemis ou Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, aliás, o maior edifício religioso construído na época, no Império Romano, fazendo a cidade um grande centro de convergência religiosa. Assim como muitos convergiram neste fim de semana na cidade de Aparecida, no interior de São Paulo, vindo de todos os cantos, assim muitos convergiam dos 4 cantos do Império Romano para cultuar no templo da deusa Ártemis ou Diana. Por todas essas razões, a cidade de Éfeso havia sido escolhida pelo imperador
imperador Domiciano, como cidade guardiã, não de um, mas de 2 templos consagrados para o culto ao imperador romano, fazendo dessa cidade um dos centros de maior opressão e oposição espiritual à igreja de Jesus Cristo. Mas havia mais uma razão para Jesus falar primeiro com a igreja na cidade de Éfeso, porque ela era sede de uma das mais antigas e mais importantes igrejas na província da Ásia. Se você está familiarizado com o livro de Atos, você se lembrará que quem plantou a igreja em Éfeso foi o apóstolo Paulo. Ele permaneceu lá por quase 3 anos contínuos. Ele não ficou por tanto tempo numa única cidade, de uma única vez, em nenhum outro lugar onde ele plantou igrejas. Foi de lá que ele pregou o evangelho e essa mensagem se espalhou para os 4 cantos da província da Ásia. Após a partida de Paulo, esta igreja em Éfeso foi pastoreada pelo jovem discípulo do apóstolo, Timóteo. Este foi exortado por Paulo para cuidar da igreja em Éfeso, para que ela permanecesse firme na doutrina cristã, especialmente diante da ameaça de falsos mestres, de falsos líderes e dos seus falsos evangelhos, que tentavam infiltrar e corromper a igreja. E segundo a tradição cristã, o próprio apóstolo João, que recebeu a visão registrada em Apocalipse, ele também pastoreou a igreja em Éfeso por um tempo, alertando-a também em sua primeira carta quanto às ameaças de falsas doutrinas e falsos líderes. Bem, diante de todo esse histórico da igreja de Jesus Cristo em Éfeso, todos os alertas de Paulo, de Timóteo, de João, quanto às ameaças de invasão da igreja, de corrupção da igreja por homens falsos e doutrina falsa, o que mais Jesus tinha a dizer àquela igreja? Aliás, o que ele diz aqui? Logo na abertura do capítulo 2. A primeira coisa que ele tinha para dizer àquela igreja é a primeira coisa que ele tinha a dizer a todas as igrejas, que é isto: Jesus permanece soberano. Jesus é o Senhor, Jesus reina e, portanto, Ele está no comando do seu povo. Ele está cuidando da sua igreja. Ele está trabalhando para preservar a sua igreja neste mundo. É assim que ele se apresenta no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1, como aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas. Se você voltar um versículo para o versículo final do capítulo 1, você verá que essas 7 estrelas representam os anjos das 7 igrejas. Bem, muitos identificam esses anjos com mensageiros humanos, mas mais provavelmente eles representam seres angelicais. Aliás, todas as outras vezes em que a palavra anjo aparece em Apocalipse, ela se refere a seres angelicais, seres celestiais. Aqui eles parecem representar as igrejas. Isso não é uma ideia estranha à Bíblia. A igreja muitas vezes é representada perante Deus pelos seus guardiões, com os seus representantes celestiais, aqueles responsáveis por proteger o povo de Deus nesta terra. E Jesus aqui se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas em sua mão, os representantes da igreja em sua mão. Ele está cuidando do seu povo. Por mais que o imperador Domiciano tivesse os seus representantes que queriam ameaçar e acuar a igreja, Jesus tinha os seus representantes prontos para proteger e guardar o seu povo. Ele não é apenas soberano para proteger a sua igreja, Ele mesmo, Jesus, está presente entre o seu povo.
Ele diz isso também no versículo 1. Em sua mão direita ele tem as 7 estrelas e ele anda entre os 7 candelabros, que sabemos também pelo capítulo 1, versículo 20, representam as 7 igrejas. Esta imagem, este é o retrato que Jesus queria transmitir à sua igreja, em particular a igreja em Éfeso. Ele é aquele que está no controle, no comando do seu povo, soberano sobre a sua igreja, e ele mesmo está com a sua igreja, presente entre o seu povo. Que encorajamento, não é verdade, irmãos? Por maior que fosse a oposição social, cultural, política e religiosa na cidade de Éfeso, a igreja de Jesus Cristo, e por maior que seja a oposição social, cultural e religiosa que enfrentamos nesta cidade, em nosso tempo, como é bom saber que Jesus Cristo está conosco, é por nós, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. E se temos esperança de resistir aos avanços e aos ataques deste mundo maligno contra a nossa fé, essa esperança não está em nós, na nossa força, nos nossos recursos, na nossa resistência. A nossa esperança está em Cristo, presente aqui, presente entre nós, presente com o seu povo e soberano sobre nós. Mas o mesmo Senhor que nos encoraja com a sua presença é o Senhor que nos exorta com a sua palavra. Portanto, continuando no texto, tendo visto Cristo exaltado, chegamos agora a uma igreja entrincheirada, versículos 2, 3 e 6. Ao examinar mais de perto a conduta desta igreja, a igreja de Éfeso, o Senhor Jesus começa e termina a sua avaliação, o seu check-up, por assim dizer, da igreja em Éfeso, com palavras de louvor, de apreço. Diz o versículo 2: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Por quase 40 anos, 4 décadas desde que essa igreja foi plantada pelo apóstolo Paulo, ela mantinha um currículo invejável de uma fé operante, um amor perseverante, um trabalho árduo por pregar o Evangelho, promover o Evangelho e proteger o Evangelho da sua corrupção por homens maus, homens falsos. Jesus fala sobre isso na continuação do versículo 2: sei que você não pode tolerar homens maus, que pois aprova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Jesus está falando aqui de homens que se apresentavam como líderes, mestres, autoridades na igreja, mas cujos ensinos e cujas práticas não se alinhavam com o testemunho de Jesus nas Escrituras Sagradas. Aliás, pulando para o versículo 6, Jesus menciona um grupo específico desses homens. Eles são chamados aqui de nicolaítas. Não temos muitas informações sobre este grupo. Eles são mencionados em toda a Bíblia, apenas aqui e mais adiante neste capítulo, nos versículos 14 e 15. Chegaremos a esses versículos mais tarde nesta série. Mas se você olhar para o versículo 14, você verá que os nicolaítas são mencionados na companhia de um personagem do Antigo Testamento, Balaão, um profeta pagão, um homem que sagazmente soube corromper o povo de Israel, atraindo ao culto aos ídolos
dos moabitas por meio da sedução à imoralidade sexual. E talvez era exatamente isso que estava acontecendo em Éfeso. Você ainda se lembra do templo, o grande templo em Éfeso, o templo de Ártemis ou Diana, que era a deusa que representava a fertilidade, e o seu culto, o culto a Diana ou a Ártemis, era fortemente associado ao quê? À prostituição, à imoralidade sexual. Então provavelmente esses nicolaítas mencionados no versículo 6 eram líderes infiltrados dentro da igreja, corrompendo cristãos e convencendo-nos de que não tinha nada a ver cultuar a Jesus e participar dos ritos, dos rituais pagãos, a Diana dos Efésios. Nada a ver se dizer cristão e participar da imoralidade sexual daquela cidade. Nada a ver. Talvez eles subissem nos púlpitos e dissessem: irmãos, Efésios, vocês conhecem o Evangelho da Graça. Paulo esteve aqui falando sobre a graça, Timóteo esteve aqui falando sobre a graça, João falou sobre o amor. Efésios, nós estamos na graça e não na lei. Deus é amor. Vivam o amor, deem vazão ao seu amor, façam o que vocês quiserem, e se for por amor, não há nada de errado. Nada a ver, Efésios. Não tem nada a ver se dizer cristão e participar da imoralidade da cidade, escolher o que lhe faz mais feliz. Foi com esta fala sedutora e sagaz que esses homens queriam corromper a igreja em Éfeso. Mas Jesus disse no versículo 6 que os efésios não deram ouvidos a esses homens. Aliás, odiavam as suas práticas, como também Jesus as odiava. Juntando o versículo 6 com os versículos 2 e 3, nós vemos que os efésios não haviam comprometido o seu culto, seu credo, sua conduta diante da pressão, o caldeirão de idolatria e imoralidade que era Éfeso. Eles haviam permanecido firmes, inabaláveis na sua defesa da pureza do Evangelho. E por isso, diz o versículo 3, eles haviam sofrido. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Por não misturarem o seu culto, por não comprometerem os padrões éticos e morais do Evangelho, essa igreja tinha permanecido firme e havia sofrido oposição daquela sociedade. Irmãos e irmãs, que retrato marcante e louvável ouvir Jesus elogiando uma igreja por ser intolerante. Notaram isso? Versículo 2: sei que você não pode tolerar. Jesus louva a igreja de Éfeso por ser intolerante contra esses homens, intolerante quanto à mistura do culto, à corrupção dos padrões morais e doutrinários na igreja. E meus irmãos, em nosso tempo, em que o credo que vigora nessa cidade e nesse país é o credo da tolerância religiosa, do relativismo moral, dentro da própria igreja, mestres dizendo: nada a ver, ame a Jesus e seja feliz, faça o que o seu coração mandar, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como é bom e salutar ouvirmos Jesus louvando a igreja que não dá ouvidos a esse credo moderno, que não se rende à idolatria e à imoralidade. Aliás, note como desde os tempos antigos, idolatria e imoralidade andam de mãos dadas. Por trás de toda imoralidade existe idolatria.
por mais da imoralidade, por trás da promiscuidade sexual da nossa cultura, existe o ídolo do prazer, do amor livre, da liberdade e autonomia humana. Tem tudo a ver. Imoralidade tem tudo a ver com culto. E a igreja que se rende, que se prostra à imoralidade, é uma igreja que compactuou com a idolatria deste século, que abraça os ídolos deste mundo. A igreja de Éfeso não abraçou, resistiu, não tolerou e foi louvada por isso. Jesus louvou a igreja de Éfeso por ser intolerante quanto àqueles que queriam corromper e comprometer o testemunho cristão. Agora veja bem, Jesus aqui está louvando um tipo de intolerância. Vamos definir os nossos termos. A intolerância que Jesus louva aqui não é o desrespeito a adeptos de outras religiões. A intolerância que Jesus louva aqui não é o desprezo pelos praticantes de outros cultos. A intolerância que Jesus louva aqui não é a violência física, nem a agressão verbal àqueles que discordam da nossa fé, que discordam dos nossos padrões. A Bíblia é muito clara em outros trechos do Novo Testamento a nos ensinar que devemos saber da razão da nossa fé àqueles que se opõem à nossa fé, que falemos de maneira respeitosa, íntegra, paciente com aqueles que discordam de nós, a fim de que pela graça de Deus essas pessoas se arrependam da sua idolatria, se arrependam da sua imoralidade e se rendam a Jesus. Crer na verdade do Evangelho não nos dá o direito de pisar nos outros, de destratar e desrespeitar aqueles que discordam de nós. Esse tipo de intolerância não é a intolerância que Jesus louva, por mais que muitos a pratiquem em nome do zelo por Jesus. Mas a intolerância que Jesus admira e aprecia aqui é uma intolerância muito específica. É a intolerância contra aqueles que, dentro da igreja, se dizendo mestres, líderes, pastores do rebanho de Jesus, querem comprometer a pureza da nossa fé, querem corromper os padrões de Jesus para o seu povo. Com esses, Jesus nos ordena que sejamos intolerantes, que não demos ibope, que não prestemos atenção, que não deixemos brechas para que esses homens e os seus ensinos infiltrem a igreja e corrompam a igreja. Ou seja, o problema da igreja não é viver no mundo. A igreja sempre teve que conviver com o mundo idólatra e imoral. O problema é quando o mundo vem viver dentro da igreja. Assim como o problema do barco não é navegar em alto mar, o problema é quando a água do mar começa a entrar no barco e afundá-lo. Jesus aqui louva esta igreja pela sua firmeza, pela sua inflexibilidade quanto a homens maus, falsos apóstolos, impostores, que posam de líderes e mestres, mas são infiltrados, que só querem destruir a pureza e a integridade do Evangelho. Irmãos e irmãs, não importa o que a nossa cultura pensa, ou o que ela diga sobre a nossa fidelidade a Jesus, não importa se pensarem de nós e nos rotularem de intolerantes, retrógrados, oprimidos, opressores, repressores. Não importa o que os homens dizem sobre a igreja, importa o que Jesus diz sobre nós. Nós não estamos neste mundo para agradar aos homens,
para fazer bonito diante dos homens. Nós estamos neste mundo para agradar ao Senhor da igreja, Jesus Cristo. Nós não estamos aqui para fazer bonito, estamos aqui para sermos fiéis ao Evangelho que nos foi confiado, fiéis ao nosso Rei e ao testemunho do Evangelho, assim como a igreja de Éfeso. Então já vimos o Cristo exaltado, já vimos a igreja entrincheirada, falta-nos a chamada de volta ao primeiro amor, versículos 4, 5 e 7. Já ouvimos Jesus louvando aquela igreja, mas aqui há palavras de repreensão também. Versículo 4 diz: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Bem, o que é o primeiro amor? O que significa isto aqui? Jesus não descreve isso mais a fundo. Ele não elabora esta repreensão. Ele apenas afirma: vocês, porém, abandonaram o seu primeiro amor. Bem, o que era o primeiro amor que os efésios haviam abandonado? Bem, muitos identificam aqui um desencontro, um descompasso entre a defesa que aquela igreja fazia do Evangelho, dos seus padrões doutrinários, éticos e morais, e a sua devoção a Cristo. O primeiro amor aqui, portanto, seria a devoção daquela igreja por Jesus. Em outras palavras, talvez os cristãos em Éfeso haviam feito da defesa do Evangelho, da defesa da pureza doutrinária e moral da igreja, a sua credencial, e passaram a se orgulhar disso, a se vangloriar disso. Não, nós somos uma igreja séria, a igreja plantada por Paulo, pastoreada por Timóteo, já fomos liderados por João. Nós não somos que nem essas outras igrejas por aí pela Ásia, que estão permitindo a invasão e a infiltração dos nicolaítas. A gente é coisa séria, tem pedigree essa igreja, tem currículo, não é qualquer um que entra aqui não. E por confiarem na sua integridade, por se orgulharem da sua pureza, eles haviam abandonado o seu primeiro amor, sua primeira devoção por Cristo, não mais se satisfazendo em Cristo, mas no orgulho de defenderem a pureza do Evangelho de Cristo. Irmãos e irmãs, a história da igreja ao longo dos séculos nos mostra que essa é uma tentação real. Você começa a ler a história, as páginas da história da igreja, e começa a ler sobre as gerações posteriores à reforma protestante, a grande reforma protestante que trouxe o Evangelho de volta para o centro da igreja, sua pregação, seu culto. E mesmo estes herdeiros da reforma, por quererem preservar o Evangelho, proteger o Evangelho, descambaram para uma fé fria, morta, se orgulhando mais em ter a definição correta do Evangelho do que verdadeiramente viver por amor àquele que é o centro do Evangelho, Jesus Cristo. Portanto, sufocando o testemunho do Evangelho. Meus irmãos e minhas irmãs, se ou quando uma igreja se orgulha mais da sua reputação, por ser uma igreja séria, intolerante quanto ao desvio doutrinário e moral, se orgulha mais disso do que se satisfaz em Jesus, a ordem de Cristo é muito clara: arrependa-se, igreja, lembre-se de onde vocês caíram, arrependam-se e voltem a praticar as primeiras obras. Ou seja, não basta apenas proteger a luz do Evangelho, se a chama desse Evangelho não aquecer nosso coração,
e não fizer crescer o nosso amor por Jesus acima de todas as coisas. O pecado é tão sutil, meus irmãos e irmãs, que é preciso muito pouco para alimentar o orgulho, mesmo do povo de Deus. Até mesmo o orgulho de ser uma igreja séria. Ai de nós sermos uma igreja séria, mas insensível ao nosso Senhor Jesus. Tão correta na sua doutrina, no seu culto e na sua prática, mas sem nenhum pingo de amor e paixão pelo nosso Rei, o Senhor Jesus. Muitos outros interpretam este abandono do primeiro amor não como um esfriamento no amor por Jesus, por Cristo, mas um esfriamento no amor pelo próximo, pelos membros da igreja. Como assim? Bem, talvez ao batalharem tanto contra os falsos mestres, os homens maus, os impostores que queriam invadir a igreja, talvez a igreja em Éfeso havia se tornado uma igreja tão dura, tão combativa, tão resistente, ela se tornou uma igreja insensível aos de dentro, sem compaixão, sem amor, sem graça, sem misericórdia com aqueles de dentro, tão preocupados com as ameaças de fora que se esqueceram de cuidar dos de dentro. E essa também é uma tentação real da igreja, não só a tentação de uma fé fria, morta, mas também insensível e impessoal. Nos orgulharmos tanto de conhecermos a verdade e protegermos a verdade, que esquecemos de praticar a verdade. E justamente com quem está sentado ao nosso lado, domingo a domingo, dentro da igreja. Conhecer tanto as minúcias do Evangelho, mas nada das necessidades de quem está ao nosso alcance dentro da congregação. Bem, igreja, se esta tentação estiver rondando as nossas portas, de sermos uma igreja tão polida e correta na doutrina, a ponto de negligenciarmos quem está ao nosso lado, a ordem de Jesus é muito clara: lembre-se de onde vocês caíram, arrependam-se e voltem a praticar as primeiras obras. Ou como alguém já disse, ninguém vai se importar com o quanto você sabe, se não souber o quanto você se importa. Ninguém vai se importar quanto você sabe sobre doutrina, teologia, a Bíblia, por mais importante que isso seja, se não souber o quanto você se importa com as suas necessidades, com as suas peculiaridades. A luz do Evangelho não deve apenas aquecer o nosso coração, irmãos e irmãs, ela precisa aquecer o coração de quem está próximo, ao nosso alcance, a começar pelos de dentro da própria igreja. Bem, alguns outros identificam o abandono do primeiro amor com o abandono da pregação do Evangelho, além das paredes da igreja. O abandono do primeiro amor aqui seria então o abandono da evangelização. Como assim? Bem, talvez os efésios tinham se preocupado tanto em defender o Evangelho, que se esqueceram de promover o Evangelho. Estavam tão preocupados em preservar a pureza do Evangelho para os de dentro, que se esqueceram de promover o Evangelho além das paredes da igreja, seja por receio de maior oposição, de maior retaliação, ou por mera acomodação. E essa também é uma tentação real. Jesus mesmo alertou sobre isso. Seu famoso discurso em Mateus 24, que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria. E você vê isso na história da igreja. Igrejas antes tão vibrantes,
tão vivas na fé, tão fervorosas na pregação do Evangelho, uma questão de poucas gerações, esfriando a ponto de morrer. Examine a história das igrejas que enviaram missionários ao Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, principalmente no século XIX. E as igrejas antes tão fervorosas na evangelização, não só da sua nação, mas de outras nações, hoje são ruínas, são museus. Grandes celeiros de missionários no passado, hoje não passam de museus. Porque uma igreja que guarda o Evangelho para si e não leva o Evangelho adiante, é uma igreja que mais cedo ou mais tarde morre. Morre. A igreja que para de evangelizar, para de crescer e em breve para de viver. Ou seja, podemos ser tão preocupados em preservar a luz do Evangelho que esquecemos de passar adiante esta luz. E se for o caso, esta luz morre conosco. Se temos abandonado o nosso amor por Cristo e pelos perdidos, irmãos e irmãs, lembremos de onde caímos, arrependamo-nos e voltemos à prática das primeiras obras. Todas essas interpretações são possíveis e muito proveitosas, mas existe mais uma alternativa, igualmente possível, igualmente proveitosa à luz do contexto. Olhe comigo para Apocalipse 2. Talvez a igreja em Éfeso, que por tanto tempo havia resistido à corrupção do seu culto, do seu credo e da sua conduta, pela pressão da cidade, talvez, finalmente, ela estivesse começando a ceder, a esfriar, mas não por inteiro. Jesus disse que eles ainda odiavam pelo menos um grupo, os nicolaítas, mencionados aí no versículo 6, e que não tinham desfalecido por inteiro, versículo 3. Mas e se este primeiro amor foi justamente o amor que Jesus estava descrevendo desde o versículo 2? O amor pela verdade, pela pureza do Evangelho, pela integridade do testemunho daquela igreja. E se com o aumento da pressão sobre a igreja, com a chegada de Domiciano, a restauração do culto ao imperador, a pressão tinha se tornado tão forte, a ponto de Éfeso, pouco a pouco, se esfriar. A próxima geração, não tão firme quanto a anterior, as que resistiram bravamente até ali, dando lugar a uma geração mais acomodada, mais relaxada, que estava abandonando o primeiro amor dos seus pais e mães na fé. E se for esse o caso, então aquela igreja tinha que se lembrar de onde ela caiu, lembrar-se das suas primeiras obras e se arrepender. Porque se ela relaxasse, se ela permitisse que o seu amor se esfriasse, se ela baixasse a sua guarda, o que aconteceria? Pouco a pouco a luz do Evangelho se apagaria. E diz Jesus, no final do versículo 5, que Ele mesmo removeria o seu candelabro, a sua presença do meio daquele povo. O que isso nos mostra, irmãos e irmãs? Mostra isso. Enquanto estivermos neste mundo, enquanto a igreja milita neste mundo, ela sofrerá toda sorte de oposição e resistência, toda sorte de intimidação, toda sorte de tentativa
de corromper o nosso testemunho, corromper o nosso serviço, corromper a nossa perseverança em Jesus Cristo. Como água mole em pedra dura, o mundo fará de tudo ao seu alcance para invadir, para corromper e sabotar a igreja de Cristo. E nós não podemos confiar em vitórias passadas. As vitórias passadas pertencem aos nossos pais e mães da fé, mas esta geração tem que continuar a lutar, tem que continuar a resistir, e nós não podemos ceder 1 centímetro sequer. Cada centímetro cedido na nossa doutrina, na nossa ética, no nosso culto, no nosso testemunho, é vanglória para o diabo e vergonha para o povo de Deus. Mas a cada vez que resistimos, resistiremos mais, pela graça de Deus. E enquanto muitos estão cedendo e esfriando no amor nessa cidade, nós não podemos parar de resistir. Nós precisamos preservar, pela graça de Deus, o primeiro amor. Não podemos ceder, não podemos recuar até o fim desta batalha, e ela termina na glória, quando Cristo voltar. Do contrário, como a história bem atesta, se cedermos, se não resistirmos, cederemos mais, e mais, e mais, e mais, até que a luz se apague por inteiro e as trevas dominem a igreja e toda essa cidade e esta nação. Então, irmãos e irmãs, se formos tentados a ceder, formos tentados a comprometer a nossa fé e o nosso testemunho, para sermos mais sociáveis, mais bem vistos, mais bem quistos por parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, mestres, nas nossas instituições de ensino, não ceda, resista, não ceda jamais, resista, guarde o seu coração, guarde o seu amor por Jesus, guarde o seu primeiro amor. E se na hora da tentação você já cedeu e continua cedendo, Jesus tem algo a nos dizer. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que você praticava no princípio. Lembre-se, arrependa-se e volte para Cristo, volte para Jesus. E nesta primeira etapa do check-up espiritual da igreja, nós ouvimos o Senhor Jesus tanto encorajando como exortando a igreja em Éfeso, tanto louvando quanto repreendendo. E se você tiver qualquer dúvida que estas palavras se aplicam a nós, tanto quanto aos cristãos em Éfeso, olhe comigo para o início do versículo 7. E ouçamos Jesus dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não somente aquela igreja. O que ele disse à igreja em Éfeso, ele diz a todas as igrejas tentadas a ceder, tentadas a abandonar o seu primeiro amor. Quer as igrejas do primeiro século ou do início do século 21. Mas além de nos alertar, o Senhor Jesus termina esta primeira avaliação da igreja em Éfeso com uma promessa. É a conclusão da passagem, o fim do versículo 7. Uma promessa
capaz de revigorar o nosso amor e a nossa devoção por Jesus. Qual é a promessa? Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vencedor. Palavra esta vinda do mundo atlético ou militar. Descreve o atleta disciplinado que persevera até o fim da prova. Ou o soldado que persevera até o fim da sua batalha. Como um bom atleta disciplinado, um bom soldado persistente na batalha. A igreja que persevera até o fim da sua luta. Jesus promete o direito de comer da árvore da vida no paraíso de Deus. Uma imagem que encontramos primeiro aonde na Bíblia? Lá no início de tudo, no Jardim do Éden, os primeiros capítulos de Gênesis, descrevendo o que? A plena comunhão que os nossos primeiros pais tinham com Deus. Mas você não encontra essa imagem só no início da Bíblia. Você a encontra no fim da Bíblia e no fim deste livro, em Apocalipse 22, onde de novo aparece a árvore da vida. A plena comunhão que os nossos pais um dia tiveram com Deus, Jesus promete no final da história, àqueles que perseveram pela graça de Deus e pelo Espírito de Deus, na sua fé em Jesus. Jesus promete ao seu povo acesso renovado à árvore da vida, a comunhão com o Senhor. Como? Porque Ele mesmo foi pendurado numa árvore. Entre a primeira árvore da vida e a última, existe uma árvore de morte, onde Jesus entregou a sua vida, para que eu e você pudéssemos ter de novo pleno acesso à comunhão com Deus. No madeiro do Calvário, Jesus pagou o preço. No madeiro do Calvário, Jesus tomou sobre si o nosso pecado. No madeiro do Calvário, Jesus nos livrou da maldição dos nossos primeiros pais, que perderam acesso à árvore. Por quê? Porque não resistiram ao engano de Satanás. Adão e Eva não resistiram e perderam a árvore. Jesus resistiu e deu a sua vida no madeiro. E Ele chama o seu povo a resistir, para que um dia estejamos com Ele na sua presença para todo sempre. E se houver aqui uma referência sutil, mais uma ao templo de Diana dos Efésios, que era representada por uma árvore, uma tamareira, símbolo de vida e vigor, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: nada que este mundo te oferece em troca do seu culto pode superar o que Jesus tem a oferecer se você lhe for fiel. Nenhuma vida, nenhum prazer, nenhuma liberdade, nenhum gozo, em nenhuma idolatria, em nenhuma imoralidade. Tudo o que este mundo tem a oferecer, Jesus oferece melhor. Então, se você está à procura da salvação e satisfação da sua alma nos prazeres e nas ofertas deste mundo, saiba que você está se contentando com migalhas, fruto podre de uma árvore podre. Jesus deu a sua vida no madeiro pela sua, para assumir a podridão do seu pecado, para salvar a sua alma, para que você tivesse pleno e livre acesso à árvore da vida eterna com o Senhor.
Se alguém aqui nunca experimentou desta vida, nunca experimentou desta comunhão com Deus, Jesus está aqui hoje. Ele nos convida a provar e ver, a ceiar com Ele. Renda a sua vida a Jesus. Se você nunca provou da vida abundante que Jesus tem a oferecer, entregue-se a Ele, renda-se a Ele, prove e veja como o Senhor é bom. E tendo provado, resista. Resista até o fim. Resista e guarde o seu primeiro amor. Lembre-se de onde todos nós caímos, no Éden. Lembremos-nos de como caímos com Adão e Eva. Arrependamo-nos se temos cedido a este mundo. E continuemos provando de Jesus, autor da vida e consumador da nossa fé. Oremos. Tu estás aqui, Senhor, presente em nosso meio. Pelo Teu Espírito, Tu estás presente aqui, falando a cada um de nós e nos chamando a este autoexame, esta avaliação da nossa alma, como indivíduos, como igreja. Lembra-nos sim, Senhor, lembra-nos sim, de onde todos nós caímos um dia. E se temos cedido a este mundo esfriado em nosso amor, lembra-nos disso também. Concedendo-nos, Senhor, do arrependimento pelos nossos pecados, o arrependimento pelo abandono do nosso primeiro amor, por Ti, pela Tua palavra, pelo Teu povo, pelos Teus propósitos nesta terra. Lembra-nos, Senhor, traz arrependimento às nossas almas e pelo Teu Santo Espírito, ajude-nos a praticarmos as obras que praticávamos no princípio. Ó Senhor, pela Tua graça, ajude-nos a resistirmos até o fim os avanços e os ataques deste mundo, as tentativas de invasão e infiltração da igreja, que nós sejamos firmes e inabaláveis na defesa do Evangelho e da vida condizente com o Evangelho da nossa salvação. Ó Deus meu, Deus nosso, diante do aumento da maldade ao nosso redor e dentro da própria igreja, ai de nós se o nosso amor se esfriar. Tem misericórdia de nós se temos esfriado neste amor e restaura-nos o primeiro amor, Senhor. Restaura-nos o primeiro amor. Faz este amor nascer no coração daqueles que ainda não provaram entre nós, que ainda não foram conquistados por este amor, melhor que qualquer prazer ou oferta deste mundo. Salve-nos pela Tua graça, Jesus, e sustenta-nos em nossa resistência, em nosso testemunho e serviço nesta terra. Assim oramos, para o louvor da Tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém.